Olá, minha turminha do nono ano, tudo bom? Nesse vídeo nós iremos realizar correção de atividades. Faça essas atividades na aula anterior. Vamos lá? Exatamente página 32 e 33 do nosso livro. O fim do Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia era uma aliança militar entre a União Soviética e os países socialistas do leste europeu, que foi firmado em 1955. Os soviéticos exerciam influência sobre esses países, mas com a queda do Muro de Berlim, em poucos meses o pacto se desfez. Então temos aqui os países que estavam, que haviam assinado esse pacto, e vamos aqui aos questionamentos. Na página 33, na seção agora é com você. Ao assumir a presidência da União Soviética em 1985, Gorbachev pôs em prática um conjunto de reformas que ficaram conhecidas como Perestroika e Glasnost. Conceitue esses dois principais princípios. A Perestroika foi a mudança, certo, na economia planificada para uma economia de mercado. Lembrem-se que a questão socialista, quem delimitava, quem comandava ali era o Estado. Então o Estado tinha uma força muito forte em cima, dessas indústrias. Compreendido aí? Ele promoveu o fim do monopólio estatal na economia, autorizando investimento privado e abriu o mercado, permitindo a entrada de produtos estrangeiros no país, que antes da entrada de Gorbachev não era permitido, certo? E o governo promoveu a privatização de empresas, fechou instituições deficitárias e demitiu funcionários corruptos ou improdutivos. A Glasnost, meus queridos, já representou abertura política, pôs fim à censura, acabou com o monopólio do Partido Comunista, permitindo a formação de novos partidos políticos e promoveu a libertação de presos políticos. Então, Gorbachev veio aí trazendo, quando ele foi eleito, ele veio trazendo o quê? Quando ele assumiu, ele veio trazendo, ele quis tirar, na figura dele, é que houve a dissolução da União Soviética. Fato que ele foi até preso, mas a opinião, as pessoas, o povo estava tão oprimido que o povo não aceitou aquele novo governo e as pessoas que tinham feito o golpe contra o Gorbachev, retrocederam, porque não encontraram apoio. Vamos aqui à nossa segunda questão. Que impacto as mudanças introduzidas pelo governo de Gorbachev ocasionaram nos países leste europeu? Olha só, o sentido de liberdade, certo? Proveniente das mudanças políticas implementadas pelo governo soviético, se espalhou pelo leste europeu. Entre 88 e 90, os países satélites da União Soviética conquistaram sua independência, com exceção da Romênia. Nas demais nações, esse processo foi pacífico, certo? Vocês lembram que aqui no livro tem um mapa que demonstra aí todo o território da União Soviética, certo? Então, olha só, na página 35 tem esse mapa, onde tem todo o território da União Soviética, e quando ela foi desmembrada, alguns países, conseguiram se livrar desse jugo. Certo? Vamos voltar aqui na nossa terceira questão. O que representou a derrubada do Muro de Berlim? Gente, eu costumo dizer que a derrubada do Muro de Berlim foi como se fosse assim uma libertação. Fisicamente falando, seria a unificação da Alemanha. Estou falando isso de forma física, porque vocês lembram que esse muro, dividia a Alemanha em dois, em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, certo? Então, isso fisicamente demonstrou isso, mas fisicamente demonstrou, vamos tentar acabar com essas diferenças, Então, a derrubada do muro representou isso. Na questão física, a unificação, e na questão social, vamos acabar com com essa manutenção, somos diferentes, eu sou melhor, você não é por aí, certo? Vamos agora aqui ao nosso AS, na página 84. A União Soviética se tornou uma grande potência após a Segunda Guerra Mundial e tinha uma área de quase 23 quilômetros quadrados.
Governar um vasto território não é uma tarefa fácil e havia inúmeros problemas estruturais. No trecho a seguir, o historiador Eric Robensbauer descreve algum deles. Mencione nas linhas seguintes os problemas apresentados e os comente-os. Olha só, esse texto aqui vem trazendo, falando como é que o governo ia suprir a necessidade dos soviéticos. E enquanto governo comunista, o quanto isso, ao longo de um tempo, se tornou difícil por conta dos embargos, uma economia estagnada. Então isso seria um forte, como é que eu posso dizer? Uma forte barreira, né, para que todo mundo ficasse satisfeito. A União Soviética vivia em um regime socialista e em seu viés ideológico se pautava em acabar com as diferenças sociais. Os proletariados tomaram o poder nos meios de produção e viveram em sociedade igualitária. Esses são os princípios básicos do socialismo, né, disseminado por Karl Marx. O historiador Eric afirma no texto que o Estado soviético não teve capacidade de suprir todas as necessidades básicas da população que habitava nesse extenso território. Além de ser um extenso território, ainda existiam as necessidades básicas. Vocês imaginam, eu não produzo X medicamento, mas as pessoas necessitam desse X medicamento, mas pelo embargo comercial e pela minha indústria ser fechada ao mercado externo, como é que eu vou adquirir esse tipo de produto? Então isso foi um empecilho aí na administração da União Soviética, tá certo, meus queridos? Eu usei o exemplo do remédio pela questão de produção, mas pode ser itens básicos também, certo? Vamos aqui à nossa segunda questão. O Pacto de Varsóvia foi de grande importância para a União Soviética, criado em 1955 e extinto em 1991. Ele teve como principal objetivo ser uma aliança militar entre a União Soviética e os países socialistas do leste europeu. Letra A de avião. Vamos agora à página 85. Com base no trecho a seguir, explique a crítica de Robensbauer à chamada Era da Estagnação. Então, mais uma vez, é um texto desse historiador, certo? Bastante respeitado no meio acadêmico, falando da economia planificada, dessa economia na União Soviética, onde não havia o quê? Concorrência, não havia também investimentos externos, e o Estado estava sempre ali comandando, né, toda essa questão econômica. Então vamos aqui. Durante o governo de Gorbachev, foi afirmado diversas vezes que a União Soviética estava vivendo em fase estagnada, sem desenvolvimento, sem perspectiva, e o povo já não tinha esperança de mudanças. Para Eric, houve grandes mudanças, mas elas foram praticadas por membros da elite da classe média instruída, que vivia de modo relativamente confortável. Então, houve sim um avanço, mas dentro da elite. Esse avanço não alcançou todas as camadas da sociedade. Nenhum socialismo se propôs aí a sua filosofia, que era o quê? De manter, de todos viverem em uma sociedade igualitária, porque a elite tinha muitos direitos e o restante da sociedade não. Então isso causou um desequilíbrio, certo, meus queridos? Vamos aqui na nossa quarta questão. Durante o processo de fragmentação do regime soviético, o símbolo mais forte do sistema foi derrubado em 1989, o Muro de Berlim, que separava Berlim Oriental e Ocidental. Esse foi um dos momentos mais emblemáticos do século XX, pois marcou a queda de um símbolo da Guerra Fria. Com base no trecho a seguir, discorra sobre os antagonismos econômicos entre Estados Unidos e União Soviética e afirma a importância da derrubada do muro. Então aqui vem falando, né, toda essa ação por trás da derrubada do muro, certo? Olha só, de contrapartida, União Soviética e Estados Unidos eram bem diferentes no que se refere nas ações econômicas, certo? E no social.
Eles eram bem, porque visto que a sua orientação de economia era diferente, um era socialista, União Soviética, e o outro capitalista, na figura dos Estados Unidos. São duas práticas de governo que se baseiam em princípios bem diferentes, totalmente diferentes, né? Um princípio básico, economia estatal, o Estado está sempre ali delimitando quem vai produzir, como vai produzir, quem vai produzir. Já no capitalismo, o quê? Cada empresa, cada indústria tem o seu jeito da questão de se administrar, certo? Vamos aqui à página 86. A União Soviética, a partir de 1970, passou por uma forte crise econômica, social, política. Enumere os motivos dessa crise e comente. A crise lá tiveram diversos motivos, tá? Estava eclodindo vários focos de insatisfação. Em primeiro lugar, a economia do país se estagnou, quer dizer, ela parou, uma vez que o rígido controle estatal e, consequentemente, a não concorrência fizeram com que os fabricantes não investissem em inovações tecnológicas e em produtos de qualidade. Enquanto isso, o Estado direcionava a economia principalmente para a indústria pesada bélica, no intuito de superar os Estados Unidos na corrida armamentista. Porém, apesar de contar com um arsenal extenso e avançado, a União Soviética não conseguiu concorrer com o desenvolvimento e a economia estadunidense, certo? Porque estagnou-se, aí ficou ali, parado. E o investimento só era levado para onde? Para a questão armamentista. Então, outros setores da sociedade também vieram a ruir, certo? Vamos aqui à sexta questão. A Glasnost é entendida como um processo de transformação global no sistema socialista da antiga União Soviética. Sobre esse processo, assinale a alternativa que define corretamente. Olha só, abertura política promovida pelo governo soviético, letra D de dado. Vamos aqui à sétima questão. Considere o trecho a seguir para responder a questão. Então, tem todo esse texto aqui falando sobre Boris Yeltsin, que ao lado do Gorbachev, se projetou nessa questão da dissolução da União Soviética. Então, vamos aqui ao questionamento. Por meio de reformas, Boris Yeltsin, entre outras medidas, propôs que a antiga União Soviética, a partir de 1991, implementasse a privatização de empresas do governo, abrindo assim o capital para investimentos. Tá certo, meus queridos? Vou ficando por aqui, espero que estejam realizando as atividades, tá? Tchau, tchau e até a próxima!